Bom, nesse vídeo aqui você vai aprender a ajudar como turiferário, né, conhecido como o coroinha do incenso na missa tridentina, na forma extraordinária do rito romano. Nós estamos ao vivo agora, né, com o nosso repórter aí em alguma igreja de algum lugar do mundo, e ele vai nos mostrar os itens, né, que o turiferário vai ter contato antes, depois e durante a missa. Bom, na igreja já vai ter tudo isso, mas vamos lá. Você vai ter alguma coisa para acender o carvão, né? Ele tem um maçarico, pode ser um fósforo também. Aí você tem um carvão, o dele também é bem diferente, né, bem artificial. Você tem alguma coisa para segurar o carvão, para queimar bem dos dois lados. Você tem o toríbulo, que é onde você coloca o incenso e o carvão aceso. Tem uma argolinha para você segurar, depois ele vai mostrar como que segura. Você tem a naveta, onde coloca o incenso, e a colher da naveta, para colocar o incenso no turíbulo. Isso aí é o incenso, uma caixinha também bem bonita. Nossa, deve estar na latinha de mucilon. Esse é a latinha de mucilon que ele tá mostrando das paróquias mais pobres. Mentira, onde você coloca o carvão depois, para ele apagar. Agora ele vai nos mostrar aí como que se manuseia o turibo. Você pega na corrente, na argola, né, no topo da corrente com a mão esquerda, e com a mão direita você pega mais embaixo, né, alguns centímetros acima da parte de cima do turibo. O turíbulo dele tem uma parte de madeira para você levantar, né, para colocar um incenso. A maioria dos turíbulos não tem essa parte de madeira, mas você não pega na parte de cima, né, do turíbulo, aí, seja de alumínio ou de ferro, porque vai estar quente. A maioria dos turíbulos tem uma segunda corrente que segura só nessa tampa e ela passa por cima, né, dessa argola, da argola onde ele está segurando com a mão esquerda. Então, para você levantar, você puxa com a mão direita nessa argola e vai subir a tampa do turíbulo. A forma correta de se segurar o turíbulo é como ele vai mostrar aí agora. Você pega o dedo indicador e o dedo médio, coloca a corrente entre esses dois dedos e na parte de trás você coloca o polegar para dar firmeza. Nos momentos oportunos, você puxa o turíbulo um pouco para trás e para baixo, lança o turíbulo um pouco para frente e para cima e espera ele voltar. Ele vai voltar, já vai pegar embalo, depois é só você lançar ele um pouco para frente de novo. Nós vamos ver quantas vezes você tem que fazer isso depois, mas geralmente são 3 vezes de duas, ou seja, você faz no centro para frente 2 vezes, depois segura o turíbulo um pouco, vai para a esquerda, faz 2 vezes, segura o turíbulo um pouco e depois para a direita mais 2 vezes. Se na Santa Missa você estiver por conta só do turíbulo, você pode acender o carvão faltando uns 10, 5 minutos. Se você tiver que fazer mais outras coisas, aí eu recomendo acender bem antes. Você vai pegar aí o maçarico, né, ou o que você tiver para acender o carvão, e vai acender ele até ele ficar em brasas. Bom, para produzir fogo precisa de três coisas: o combustível, calor e oxigênio. Então, o combustível você já tem, que é o carvão, o calor você já produziu, e agora precisa de mais oxigênio. Então você vai colocar ele dentro do turíbulo, vai levantar, né, a tampa o máximo possível e vai ficar balançando ele. Geralmente a gente balança assim da esquerda para a direita, mas tanto faz, né? De frente para trás. O importante é que o carvão não fique pegando fogo, né? Saindo chamas, mas que ele fique em brasas, como para assar uma carne. Se ficar o fogo, vai queimar a carne. Você deixa como se fosse um carvão mesmo em brasa, né? Vermelho e até umas partes brancas. Quando ele já estiver pronto, né, em brasas, você deixa ele num lugar que ninguém vai se queimar. E também que ele não apague, então você deixa a tampa aberta. Bom, antes da procissão de entrada, o carvão já tem que estar em brasas, do jeito que ele está mostrando aí. Você vai pegar a naveta, com a colher pegar um pouco de incenso e colocar em cima do carvão, abaixar a tampa e se preparar para a procissão. Uma forma de não se usar o turíbulo é do jeito que essa moça aí está usando. Então, turíbulo não é espada ninja, não é nunchaku, não tem que ficar fazendo gracinha não. Você pode ver até que ela dá uma risadinha no final, né, tá vendo? É engraçado ver Jesus crucificado, né? Então, você vê, abaixa a cruz, tá tudo errado. Esse aí, não sei o que ele está pensando, né? Se ele está achando que ele está numa festa,
ou fazendo gracinha também, com a cruz, Jesus crucificado atrás, e ele, parece que essa aí até é uma igreja luterana, né? Mas disso aí é um passo, né, para pastoral da juventude, essas coisas assim. Você pode ver aí atrás também que tem umas senhorinhas morrendo lá com a fumaça, né? Nem sabe, tá abanando, né? Parecendo pentecostal agora. 3 cruzes também na procissão, nunca vi isso. E as senhorinhas felizes, né, como se fosse engraçado, Jesus está subindo no Monte das Oliveiras para ser morto, injustamente. A forma correta é a seguinte: o naveteiro e o turiferário vão à frente de toda a procissão, sendo o turiferário à direita e o naveteiro à esquerda. O naveteiro segura a naveta com a mão direita e coloca a mão esquerda sobre o peito. O turiferário, a mesma coisa, ele segura o turíbulo nas correntes, pelas correntes, com a mão direita e coloca a mão esquerda sobre o peito, com os dedos justapostos. Porém, se for uma missa dominical com asperges, é um pouco diferente. Veja só outra missa aqui. Quem vai na frente é o coroinha que está levando a água que vai ser abençoada. E é esse mesmo o coroinha do turíbulo, ele que é o turiferário. Só que o turíbulo ele está na sacristia do lado direito. Então se a sua sacristia for atrás, tem que olhar como que faz, né? Se vai entrar com o turíbulo ou de outra forma. Porém, o turiferário, né, e o que seria o naveteiro, eles ficam com o padre para o asperges e ficam ali ajoelhados, né, para as orações, depois do asperges. Mas não para as orações ao pé do altar. Depois que eles ajudam o padre a retirar a capa pluvial, eles a levam para a sacristia e já ficam com o turíbulo, mas lá dentro ainda. Agora vão ter, pode ver lá no canto direito superior que eles aparecem lá. Depois das orações ao pé do altar, o coroinha número 2 fica em pé no lugar de costume e o coroinha número 1 vai retirar o missal para a incensação. Depois que o coroinha número 1 descer com o missal, sobem o turiferário e o naveteiro para que o padre incense o altar, da forma que está sendo mostrada aí. É importante perguntar qual é o costume da paróquia, porque em alguns lugares pode acontecer como foi aí. Em vez de subir um naveteiro e o turiferário, o cerimoniário que sobe para entregar a naveta para o padre, colocar o incenso. Em alguns lugares, o cerimoniário é que tira o missal e o coroinha número 1 que ajuda, ou vice-versa. Então, pergunta antes, né? Não faz mal perguntar. O padre primeiro, então, incensa no meio, depois ele vai para a direita, depois para a esquerda e por fim para a direita de novo. Todas as vezes que ele for passar na frente do Santíssimo, ele vai ajoelhar e você ajoelha junto com ele. É costume também, todas as vezes que ele for ajoelhar, você ajoelha ao lado e coloca a mão por baixo do cotovelo dele, como se fosse auxiliando ele mesmo a se levantar. Quando terminar a incensação do altar, ele vai te entregar o turíbulo. Você desce, já vai estar, né, na parte de baixo dos degraus, mas tome alguma distância, não fique muito perto não. E você incensa ele da forma como foi mostrado aí. 2 vezes no centro, né, do sacerdote, depois 2 vezes para a direita, depois 2 vezes para a esquerda. E sempre fazendo a vênia antes e depois. O cerimoniário, né, quem tiver incensado, vai entregar para o outro coroinha, que provavelmente é o turiferário, e vai guardar dentro da sacristia o turíbulo. Veja como o costume influencia um pouco, né, na posição de cada acólito. Nessa primeira missa, só teve um que ficou ao pé do altar e ele ainda ficou do lado esquerdo do sacerdote. Quando foi a vez de incensar o altar, ele subiu pelo lado mais longo, né? Naquele outro vídeo que nós vimos, o cerimoniário subiu pelo lado curto, quer dizer, direto para o altar. Esse aí ele deu a volta. Então varia de lugar para lugar. Depois que o padre colocou o incenso e abençoou o turíbulo, né, o incenso, o cerimoniário entregou a naveta para o naveteiro, para o coroinha ali do lado, e o cerimoniário ficou do lado direito, enquanto o turiferário passou para o lado esquerdo. Veja lá a posição do braço do acólito, que ajudou o padre a se ajoelhar. Depois o padre vai fazer o mesmo ritual que no outro vídeo. Agora perceba, quando o padre for entregar o turíbulo, que a sua incensação vai ser igual ao do outro vídeo. Não vai ser uma no centro, depois à direita e depois à esquerda. Vai ser sempre no centro, mas sempre 3 vezes de 2. E sempre a vênia antes e depois.
Depois das orações tem a epístola e o gradual, o trato ou o aleluia, e o turíbulo só vai ser necessário para a incensação do evangeliário, ou do missal nesse caso. Então todos saem em procissão até ao pé do altar e aguardam o cerimoniário ou acólito descer com o missal, todos se ajoelham junto com ele e depois vão para o lado esquerdo do altar. O missal sempre vai na frente e ele é o único que vai pelo caminho curto, isto é, da onde que ele está, ele já sobe para o altar. Todos os outros vão pelo caminho mais longo, que é o lado, né? Pelo lado, eles dão a volta para subir depois no presbitério. O cerimoniário então pega a naveta, o turiferário levanta, né? Sobe a tampa do turíbulo, o padre pega o incenso na naveta, coloca no turíbulo, pronuncia uma bênção. O cerimoniário então pega o turíbulo e vai para o lado direito do padre, espera ele fazer algumas orações, depois entrega o turíbulo para ele. O padre então incensa o evangelho, devolve para o cerimoniário devolve para o turiferário e todos esperam ali até o final do evangelho. Terminada a proclamação do evangelho, o padre beija o missal, retira o manípulo, coloca sobre o missal, todos os acólitos se juntam ali ao pé do altar, fazem a genuflexão juntamente e depois vão para a sacristia. Durante a homilia é a hora do turiferário colocar mais carvão no incenso para que na hora da elevação do corpo e sangue de Nosso Senhor o incenso realmente chegue até o teto da igreja, né? Nesse outro vídeo aqui, o costume é diferente. Então, em vez do padre colocar o incenso antes, né, logo antes de proclamar o evangelho, o turiferário sobe antes ao altar, o cerimoniário leva a naveta e o padre coloca lá mesmo, do meio do altar, coloca incenso no turíbulo, para que quando ele for proclamar o evangelho, ele não tenha que fazer isso. Então é o costume do local. Veja aí que nessa parte ele já fala a sequência, né? E já pega o turíbulo sem colocar incenso, incensa o missal e devolve para o cerimoniário, que passa para o turiferário. E eles ficam lá esperando da mesma forma. Outra diferença, depois que termina a proclamação do evangelho, o cerimoniário pega o turíbulo e incensa o padre para a homilia. Veja que interessante. E nesse vídeo aí também o padre ele prega sem a casula. Retornando para aquele outro vídeo, o padre acaba o sermão e vai pro credo. Depois do credo tem o ofertório. Então isso já pode começar a se preparar. Mas primeiro vão os outros acólitos, os coroinhas, para entregar as oblatas. Depois que tudo estiver pronto, o padre vai fazer uma longa oração. E quando ele terminar essa oração, ele vai incensar o altar, da mesma forma que fez no início da missa. Quando o padre terminar a incensação do altar, ele vai entregar para o cerimoniário, e o cerimoniário incensa o padre da mesma forma que a primeira vez. Depois disso, o padre vai lavar as mãos, né, fazer o lavabo. Enquanto isso, o turiferário e o naveteiro já vão incensando os demais acólitos, primeiro o cerimoniário, os outros acólitos e por fim a assembleia.
Naquele outro vídeo aconteceu a mesma coisa, só que o cerimoniário foi lá e tirou o missal, e esse é o mais correto. Depois disso, o turiferário fica guardando até o Sanctus. Quando começar o Sanctus, todos se ajoelham ao pé do altar. Nessa missa que nós estamos vendo agora, o turiferário ele se ajoelha do lado direito. Quando da elevação do corpo de Nosso Senhor, o acólito ele faz 3 de 3 e não mais 3 de 2, em honra da Santíssima Trindade. Se não der tempo o padre abaixar a hóstia antes, você continua até dar as 3. E procede da mesma forma quando da elevação do cálice. 3 de 3. O turiferário então permanece ajoelhado até o final do cânon. Quando for o Pai Nosso, ele devolve o turíbulo, vai lá para perto dos coroinhas que estão ajoelhados e depois os conduz até a credência. Naquele outro vídeo, o acólito turiferário também vai ficar do lado direito, mas no Brasil, aqui em todas as missas que eu fui, o acólito fica ao pé do altar, aqui bem no centro. E aqui, quando termina a incensação, o turiferário devolve o turíbulo para a sacristia. Bom, depois disso praticamente acabou o trabalho do turiferário. Tem a parte da comunhão dos fiéis e depois a bênção final. Os acólitos já podem ir se preparando para a procissão final. Nesse vídeo aqui, eles deixam o turíbulo naquela parte de cima, superior direita, né? Mas no outro que eu vou mostrar, que é o correto, o turiferário sai à frente do cruciferário. Então veja aqui, todos recebem a bênção, depois se levantam para o último evangelho e já formam a procissão de saída. Primeiro o turiferário, depois as tochas, depois os demais acólitos. Todos se ajoelham na encarnação, o cerimoniário pega o barrete do padre, entrega para ele, todos ajoelham e o turiferário sai na frente. Lá na sacristia, todos dão graças a Deus, depois o padre dá a bênção especial para os acólitos. E o nosso repórter aí vai ensinar como se livrar do carvão quente, você não vai deixar dentro do turíbulo, né? Então você levanta a tampa, ou segurando na madeira, ou puxando a argola, se for um turíbulo de 2 correntes, pega na parte de baixo, que vai estar fria, e joga o carvão na lata de mucilon, ou no local apropriado, às vezes na terra, onde for de costume.